Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui dando início a mais uma videoaula da nossa EBD em Pauta. Hoje estaremos estudando a lição número 8, que traz como título, o título é Jesus viveu a experiência humana. Nós estamos estudando neste trimestre a respeito da defesa da fé cristã, e temos visto aqui durante já essas lições que antecederam, várias doutrinas, que são combatidas por falsos ensinadores, algumas seitas que se levantaram ao longo dos anos e ainda continuam se levantando contra a verdadeira doutrina da palavra de Deus, principalmente contra a Trindade, um destaque assim maior. E hoje nós vamos ver aqui algo que para alguns não é uma realidade, para algumas dessas pessoas, que Jesus não teve uma experiência humana. Nós vamos ver nessa lição que Jesus, sim, ele teve uma experiência humana, ele viveu essa experiência humana, ele foi um ser humano completo, viveu tudo aquilo que um ser humano vive, possuía todos os elementos que constituem um ser humano, corpo, alma e espírito, tinha a sua dependência humana, era dependente do Espírito Santo, além da sua identidade com a raça humana, que é inegável. Então Jesus, nós vamos ver também durante essa lição, que ele teve uma vida social, nós vamos ver que ele teve parentes, amigos, conhecidos dos vizinhos da cidade onde ele morava. Então, Jesus viveu uma vida como qualquer ser humano viveu e vive, Então, veja bem, há quem diga, que ensina que Jesus não teve essa vida, essa experiência humana. Alguns até alegam que ele viveu uma espécie aí de um convento, separado da sociedade, no mausoléu, digamos assim. O comentarista chama ele aqui de anacareta, alguém que viveu como monge. Jesus nunca, nós não encontramos isso em lugar nenhum na Bíblia Sagrada, que Jesus tenha levado esse tipo de vida, e muito menos que ele tenha ensinado aos seus discípulos a levar uma vida dessa. Então, nós vamos ver que Jesus teve uma vida social, religiosa, junto com as pessoas da sua época, como qualquer pessoa comum. Então, nada na Bíblia, nós não encontramos nada na Bíblia que dá sustentação a esse ensino de que Jesus não teve uma vida humana como os demais seres humanos. A Bíblia não deixa nenhuma brecha para isso de maneira nenhuma. E nós vamos estar vendo aqui então, nessa lição, vamos estar reiterando, relembrando esses textos que provam isso e também refutando aqueles que ensinam dessa maneira, que acreditam que Jesus não teve essa experiência humana. Então nós vamos ver tudo isso aqui durante essa lição. Mas está comigo aqui o evangelista Carlinhos, que é um dos superintendentes aqui do Templo Central, da Escola Bíblica Dominical, e vai estar aqui conosco, nos ajudando aqui a desenvolver essa lição. Paz do Senhor, meu Carlinhos. Paz do Senhor, pastor Wallace, paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos assistindo, que Deus possa continuar abençoando e que tenhamos uma aula excelente, É isso aí, meus amados irmãos. Como o nosso tempo é corrido, vamos já dar aqui continuidade, entrando aqui no primeiro ponto da nossa lição, que vai falar da experiência humana no ministério de Jesus, A gente vai ver aí logo no primeiro tópico desse primeiro ponto aí, os debates com as autoridades. E mostrando mais uma vez essa questão de que Jesus realmente viveu aqui como um ser humano, ele já começou a experimentar esses debates já lá na sua adolescência, A Bíblia registra lá, talvez ali o primeiro momento de Jesus, que aconteceu na Páscoa, quando seus pais foram a Jerusalém. Era um costume da época dos pais irem a Jerusalém, participar da festa que durava 7 dias, e nessa idade Jesus foi levado também a Jerusalém. Só que quando chegou no final dessa festa, as pessoas se
preparando para voltar para casa, retornando as caravanas, retornando para casa. Disse que tem um costume que as mulheres retornavam primeiro e logo posteriormente os homens iam e se encontravam lá num ponto, a um local já combinado, onde ele ia pousar, passar a noite, para depois dar continuidade a esse caminho. E nesse negócio todo Jesus ficou para trás. Maria pensando que Jesus estivesse com José, e José pensando que Jesus estivesse com Maria. E quando eles se encontraram, perceberam que Jesus não estava com nenhum dos dois, e eu acredito que houve ali até um certo desespero, né? Que qualquer mãe, pai ficaria, né? De procurar uma criança e não estar. E eles voltaram para Jerusalém à procura de Jesus. E quando chegaram, foram ao templo, e lá encontraram Jesus ali, no seu primeiro debate ali, com as autoridades religiosas da época. E ali puderam contemplar Jesus conversando, perguntando e fazendo perguntas, o que nos leva a crer que é a respeito de Deus, porque o assunto, a Bíblia não fala qual era o assunto, mas pela resposta que ele dá para os seus pais, quando perguntado para ele o que ele estava ali, a resposta que ele deu para Maria e José é: não sabeis que convém tratar dos negócios do meu pai? Então tudo leva a crer que Jesus estava ali conversando com a autoridade a respeito de Deus. E ele chamava a atenção para si, né? Aqueles mestres, aqueles doutores da lei, homens que conheciam a Escritura profundamente, ficavam admirados, né, de ver a sabedoria daquele menino, a maneira como ele se interessava pelas coisas de Deus e a sua sabedoria, a sua inteligência. Então Jesus, já desde a sua infância, ele já começou a dialogar e a falar, a debater a respeito de Deus. E aí a Bíblia, a partir daí, a Bíblia não fala nada mais a respeito de como foi a vida de Jesus, né? Nós só vamos encontrar depois Jesus lá com 30 anos, e ali a gente já vai ver que os opositores, né, já apareceram, aqueles que eram contra os ensinos de Jesus. E é isso que a gente vai ver aqui, né? Esses opositores, o que é que eles achavam, o que é que eles eram contra o que Jesus ensinava, né? E aí nós temos aí pelo menos 3 classes, né? Que é os fariseus, os saduceus e os herodianos. Nós vamos estar aqui falando um pouquinho sobre cada um dessas seitas aqui, né? Que existiam em Israel e que estavam sempre combatendo contra os ensinos de Jesus. Irmão Carlinhos, a gente vê aí que essa experiência humana, né, ela já vem, né, desde criança, a Bíblia já mostra isso, e agora mostrando mais uma vez que ele realmente era humano, que devia ter esses debates, né, que se Jesus não fosse humano, não estaria ali debatendo com aqueles homens ali, né? Então, pastor Wallace, como o senhor está dizendo aí, né? Desde criança, né, aos 13 anos, ele já deixava os doutores daquela época no templo já Admirado, né? Admirado de tanta sabedoria, né? E fazia jus o que a Bíblia diz, que o menino crescia na graça e no conhecimento, né? Até então nós vemos aí que o crescimento dele foi normal como uma criança qualquer, né? A vida é normal, né? E na sua adolescência já se destacava com um grande conhecimento, né? E discutia entre os doutores daquela época, os homens entendidos, e cremos que era coisas de Deus, porque quando o pai perguntou, como o senhor disse, né? José perguntou, ele falou bem assim: não vejo que estou cuidando das coisas do meu pai, né? Do reino de meu pai. E aparece aí os fariseus já aí quando ele já estava na fase adulta, mais os grandes grupos, né? Que é chamado aqui pelo pastor Ezequiel Soares aqui, de facções, né? Os fariseus estavam englobados nesse grupo aí, que é o primeiro que a lição fala aí. E esses fariseus nós vemos aí, que eles tinham aí, no hebraico aí o nome prusim, que significa separado, eles tinham aí, achavam-se que estavam acima de todos, acima até mesmo da lei, preservava na íntegra aqueles costumes que eles tinham, tanto que a Bíblia mesmo nos diz que quando eles começaram a se debater com Jesus, Jesus mesmo disse, né? Chegando ao pé de Jesus, um escriba fariseu, né,
dizendo por que transgrediram os seus discípulos a tradição, né? Que os saduceus, eles eram homens que tinham a tradição acima os fariseus, eles tinham a tradição oral, né? No mesmo pé de igualdade, ou até mais do que as próprias escrituras. Então eles valorizavam mais a tradição oral deles, do que aquele ensino passado boca a boca ali, para as famílias, mais do que a própria escritura. Então, a gente vê Jesus criticava muito eles pelo fato da hipocrisia deles, né? Hipocrisia. Eles exigiam do povo atitude que nem eles mesmos conseguiam cumprir. E nesse debate que eles tinham aqui em Mateus capítulo 15, versículo 1 e 13, Jesus chegou a dizer para ele, né? Quando eles interrogaram Jesus, acerca dos discípulos dele, Jesus disse, vocês têm a lei, ou vocês têm aí com vocês aí os dia a dia que vocês levam, a tradição de vocês, acima das leis, que chega a ponto de transgredir até mesmo o que foi escrito na lei por Moisés. A tradição deles muitas vezes conflitava com as escrituras, né? É por isso que lá em Marcos 7, versículo 5, Jesus fala assim, hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar a arqueiro do olho do teu irmão. Então, e essa conversa foi um dos debates que Jesus teve com os fariseus, para que temos aí uma ideia de quem eram os fariseus. Paulo também disse, né, que o grupo dos fariseus, os qual ele também pertencia, nós vemos aí a severidade que ele tratava quando ele era dessa seita fariseu, né? Paulo, Ele achava que tudo estava acima de tudo. Quando ele viu falar dos cristãos, a Bíblia diz que ele era um homem daquele que foi lá, pegou carta, foi perseguir os cristãos, queriam matar os cristãos, prendia os cristãos. E quando nós vemos aí que ele teve um encontro maravilhoso com Jesus, ele sabendo de mim que desde o princípio, se quiser testificar, né, que conforme a mais severa seita da nossa religião vivia, ele vivia nessa seita, né? Então Paulo, ele vivenciou esse costume dos fariseus, ele vivenciou essa seita dos fariseus, então ele também questionou e falou com todas as letras que era uma seita. Eles tinham na sua vida a tradição deles maior do que a lei de Moisés, que Moisés tinha escrito, né? É isso aí. O segundo grupo que nós temos aí é os saduceus, né? Saduceus, como dizia, o nome vem da família de Zadok, né? Durante o tempo de Jesus e do Novo Testamento, aqueles que eram chamados de saduceus, geralmente eram os aristocratas, né? Eles tinham a tendência, né, de querer ser mais rico, ocupar os cargos mais poderosos, incluindo sacerdotes, sumos sacerdotes. Também ocupava a maioria dos lugares no Sinédrio, né? Tudo era ocupado pelos saduceus. E eles, na realidade, pareciam estar mais preocupados com a política, né, de Roma, né, do que com a parte religiosa. Porque eles estavam sempre tentando acomodar a nação aos gostos de Roma. Porque eles eram ricos, de classe alta, e não relacionavam bem com os homens comuns, né? E nem os homens comuns tinham eles também em autoestima, né? O homem comum se relacionava melhor com os fariseus do que com os saduceus. Embora os saduceus ocupassem aqui, como eu disse, a maior parte dos lugares, né, no Sinédrio, a história nos diz que eles, na realidade, por mais que eles ocupassem essa maior quantidade, eles tinham que concordar com as ideias da minoria farisaica. Por quê? Porque os fariseus eram mais populares, né, com o povo. O povo se identificava mais com os fariseus do que com eles. Então, religiosamente, os saduceus, eles eram também conservadores, né, na área da doutrina, até mais do que os fariseus, porque, como já dissemos, os fariseus, eles enxergavam a tradição oral como tendo autoridade igual ou até maior do que a palavra escrita, né? Mas os saduceus não, os saduceus, eles davam valor realmente à palavra escrita, porém, nós não podemos elogiar eles porque eles também tinham
eles foram pegados, digamos assim, em situações que contradiziam as Escrituras. Pensamentos deles que se chocavam com as Escrituras. Pensamentos como, por exemplo, que eles eram extremamente autossuficientes, né? A ponto de negar o envolvimento de Deus na vida cotidiana. Eles negavam também qualquer ressurreição de mortos, não acreditavam na ressurreição de mortos. Isso está lá na Bíblia, Mateus 22, 23, Marcos 12, 18, Atos 23, 18. Você vai ver que os saduceus não acreditavam na ressurreição. E também negavam qualquer vida depois da morte, dependendo da crença de que a alma perecia com a morte, né? No entendimento deles. Acreditavam que não haveria nenhuma qualquer penalidade, nem recompensa depois da morte terrena. Tanto, pastor Wallace, que eles tinham ali, a seita deles ali, eles acreditavam mais simplesmente apenas nos Pentateuco, né? Nos 5 primeiros livros da Bíblia. Eles valorizavam esse Pentateuco, porém, tinha essas ideias que contrariava o próprio Pentateuco, né? Por exemplo, negavam a existência do mundo espiritual, não acreditavam em espírito, em anjo, em demônio, eles não acreditavam nisso. Então, pelo fato deles estarem mais preocupados com a política do que com a religião, eles também não se preocupavam com Jesus até então, né? Eles passaram a se preocupar com Jesus quando as coisas chegaram ao ponto de que Jesus iria chamar a atenção indesejada de Roma. Aí quando a coisa, os ensinos de Jesus começam a atingir os grandes, digamos assim, que pode afetar a vida deles, afetava o Império Romano, aí então o que eles fazem? Eles que não se davam bem com os fariseus, se juntam aos fariseus para poder matar Jesus. Veja que até para matar Jesus, os inimigos se unem. Isso mostra o quanto o nosso Deus é poderoso. Lá em João 11, nós encontramos esse plano deles. Em João 11, versículo 48 até os 50, você vai ver a Bíblia assim: então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram a reunião do Sinédrio. E aí perguntaram: o que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais milagrosos. Se o deixarmos, todos cristãos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como da nação. Eles estavam preocupados com a vida deles. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: nada sabeis, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ou seja, vamos matar ele, que é melhor do que a nação toda perecer. Então eles se uniram aqui para poder matar Jesus. Dois grupos, duas seitas que se uniram para acabar com a vida de Jesus, né? Nós vemos aí, pastor, que essa seita aí, mesmo nos dias da Igreja Apostólica, na era dos apóstolos, eles continuaram perseguindo e tentando influenciar as suas doutrinas, as suas heresias no meio do povo, né? Tanto que, da mesma forma que eles tiveram ciúmes e inveja de Jesus, quando a Bíblia nos diz lá em Atos que a igreja crescia, a igreja estava desenvolvendo milagres e prodígios, a grande promessa que Jesus fez a Pedro: ó Pedro, se creres farás coisas maiores, obras maiores que essa. E naqueles dias estavam vivenciando, que a Bíblia diz que quando os discípulos juntavam, Pedro estava pregando o sermão, as multidões eram levadas, pessoas enfermas, pessoas que estavam ali precisando de um milagre, e aqueles que não podiam, que Pedro às vezes, Pedro não podiam às vezes dar uma atenção melhor, eles colocavam à beira do caminho, Pedro passava, a sombra dele curava. Isso fez com que aquele mesmo grupo que fizeram essa jogada para prender Jesus se levantou também contra Pedro. E nós vemos aí que Pedro, lá em Atos capítulo 5, versículo 17, ele disse: levantando-se o sumo sacerdote de todos os que estavam com ele, eram eles da seita dos fariseus. Pedro, ele deixa bem claro que eles eram a seita naqueles dias, né? Eles estavam querendo tirar a deidade, querendo desvirtuar a palavra, desvirtuar a igreja, né? E aí entra o terceiro grupo, né? Que era os herodianos, né? Os apoiadores de Herodes, né? Digamos assim. É um grupo nacionalista que
apoiava os assuntos políticos da dinastia dos Herodes, quando eles governavam sob a jurisdição de Roma, né? Então, alguns dos fariseus provavelmente faziam parte, né? Os fariseus, dos saduceus, faziam parte desse grupo aqui de herodianos, né? E aí o que acontece? Mais uma vez nós vemos que eles se unindo, os herodianos agora se unindo com os fariseus para fazer oposição a Jesus também. Lá em Marcos 3,6 diz: então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Então, nós vemos aqui 3 grupos, 3 facções, 3 seitas terríveis que não concordavam com grande parte do ensino de Jesus, e para defender o seu bem próprio, né? Não estava preocupado com a vida religiosa da nação, mas com a vida deles mesmos, procuravam todos os meios, se uniram para matar o Senhor Jesus. Então, meus queridos irmãos, nós vemos aqui nesse primeiro ponto esses 3, né? Essas três seitas aqui, 3 facções, 3 grupos, né, do judaísmo que se uniram contra o Senhor Jesus, né? Tornaram-se esses obstáculos ideológicos aí para matar Jesus. No segundo tópico, nós vamos ver a vida social e religiosa de Jesus. Deixa eu falar alguma coisa aqui. Vou deixar o Carlinhos falar um pouco sobre essa vida social e religiosa de Jesus aí, Carlinhos. Então, pastor Wallace, desde o início ali na introdução, já relata sobre isso aí, né? Jesus, ele não teve aí a sua vida, como alguns diziam, né? Ou achavam, né? Anacoreta, né? Anacareta, né? Isso. Ou seja, um monge, uma pessoa que se distanciava, quem sabe alguns diziam assim, não, por ele ser Deus, ele teria que viver ausente, longe de todos, sem contato com todo o público. Jesus, ele não teve esse tipo de coisa. A Bíblia diz que desde criança ele teve uma adolescência comum, andava com seus pais como eles foram para Jerusalém adorar a Deus no templo, teve ali a sua juventude, como a Bíblia não fala muito sobre isso, mas quando começa a falar sobre o ministério, da mesma forma continuou como se fosse um homem comum. Tanto que quando ele começou a pregar e a ministrar, as pessoas olhavam para ele e já reconheciam ele, mas não é este o filho do carpinteiro? Não é este que tem aqueles irmãos, as suas irmãs? Então Jesus, ele teve um convívio, uma vida social com todas as pessoas, normal, conhecido por todos daquela época. E às vezes, por ele ter sido tão, assim, vamos dizer, ter uma vida tão social, ele chegou até a dizer que não tinha, como se diz, um profeta na sua casa não tinha tanta honra, né? Porque de repente ele era tão humano que as pessoas às vezes até duvidavam, né, que ele poderia ser por causa daquele convívio, né, aquele modo que todos conheceram, viram ele crescer, viram ele se desenvolver, viram o jeito dele agir, o jeito dele que ele conversava com as pessoas. Então ele mesmo chegou a dizer, olha, não há profeta com honra na sua casa. Alguns até duvidaram às vezes, e ele não pôde fazer tantos prodígios na sua casa como nos outros demais lugares, né? Porque ele tinha uma vida social como qualquer outra pessoa, um ser humano aqui na Terra, né? É verdade. Então, ele tinha a vida social, religiosa, como já foi dito aqui, normal como qualquer ser humano, né? Porém, pastor Wallace, um ponto muito importante, né, que a Bíblia diz que em tudo ele foi como homem, mas não pecou, né? A única grande diferença foi essa, que ele vivia como um ser humano, agia como um ser humano, mas o diferencial dele foi que a Bíblia diz que ele não pecou, ele foi um homem que nunca pecou. Como os demais seres humanos na face da terra, todos pecaram e chegaram a ser destituídos da glória de Deus, mas porém Jesus foi diferente, ele viveu a vida humana dele, mas não pecou. Então, além dessa social, a vida religiosa dele foi como de um ser humano comum. Nos evangelhos, nós vamos ver Jesus ensinando nas sinagogas, né? Segundo alguns comentaristas aqui, ele ensinou praticamente quase toda a sinagoga, no templo, cumpriu a lei, viveu como um judeu, reconheceu a autoridade de Moisés, participava das festas, né? Como a gente viu já desde a idade da sua adolescência, participava das festas. Então Jesus foi realmente um ser com todas essas características aí de vida social e religiosa, como qualquer ser humano. E por ele ser dessa forma, pastor Wallace,
era onde entra aqueles grandes debates que ele teve no ponto passado que nós passamos agora há pouco falando, quando ele se interagiu com Zaqueu, por exemplo. Os publicanos, os homens que achavam que tinha a salvação, o monopólio da salvação na mão, quando viram ele agir daquela forma, diziam, mas como pode um homem desse adentrar na casa de um publicano? Quando viam uma mulher prostrada nos pés dele, falavam, se ele conhecesse quem era essa mulher aí, ele não estaria dando conversa para ela. Então nós vemos que a vida social de Jesus foi uma vida social como qualquer uma outra pessoa na face da terra. No terceiro tópico nós temos as características próprias do ser humano, né? Nós estamos falando aqui de vida humana, né? E Jesus, ele teve a vida social, religiosa e as características humanas, né? Que ele tem aqui como todo ser humano, como demais ser humano, de carne e osso. Quando Tomé duvidou, né? Não acreditava quem era ele, né? Que ele fez, olha, minhas mãos estão aqui, ó, pode apalpar. Um espírito não tem carne e osso, provando que ele era realmente um ser humano. Então Jesus nasceu, cresceu, viveu, teve necessidades fisiológicas, teve fome, frio, sede, né? Cansou, teve dor, angústia, em tudo. Corpo, mente, coração, semelhante aos demais seres humanos. Só a única diferença foi o que o Carlinhos já disse aqui, né? Não pecou. Ele viveu toda essa vida como nós, porém não pecou. E por isso que ele foi escolhido para ser o Salvador. Ele estava preparado para ser esse sumo sacerdote, porque ele experimentou tudo isso, mas não cedeu ao pecado. Então, a gente é mais um motivo da gente agradecer a esse Jesus, a louvar muito a Ele, porque Ele, mesmo Ele sendo tentado, Ele padecendo, Ele pode socorrer aqueles que são tentados. Ele foi tentado como todos nós somos. Então, quando Ele vê o crente sendo tentado, Ele tem condições de socorrer, porque Ele sabe o quanto é difícil, o quanto que o cristão sofre na hora da tentação, o perigo que ele sofre. Então Jesus, mais do que ninguém, estava preparado para poder ajudar essas pessoas, porque ele experimentou isso, ele viveu isso na carne, né? Nós vemos, pastor Alas, que, como o senhor está falando sobre o sofrimento dele, lá nos últimos dias do Getsemane, quando ele estava orando, o sofrimento dele foi tão grande, que a Bíblia diz que ele, no suor dele, os vasos sanguíneos, o sangue expirava nos polos da pele dele. E alguns cientistas dizem que quando chega num ponto desse daí, é que o estado da pessoa chega num lapso assim que vai dar explodir, infarto. Daí, para não acontecer isso, o sangue se esvazia pelos polos. Então nós vemos aí que o sofrimento dele foi tão grande que na sua, vamos dizer, natureza humana, ele chegou a levantar a voz e falar, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. O tanto que o sofrimento dele, né, como ser humano, estava naquele dia. Mas como nós aprendemos e vemos nesse decorrer desse trimestre, ele tinha também a sua deidade. Aí ele olha para multidões de pessoas que estavam sendo sentenciadas à morte, condenadas, via o irmão Carlinho, o pastor Alas, os demais irmãos, que não conseguiria passar por esse processo. Então ele disse, mas todavia não faça a minha vontade, mas a sua. Né? Então Jesus, ele foi um ser humano aqui que experimentou as suas características, todas as dores que um ser humano passa na face da terra. Né? E a gente vê também, quando ele diz, né, aquela frase, quando perguntaram para ele quando seria, né, quando queria acontecer a sua volta e tal, ele falou, né, que ele não sabia, unicamente o Pai sabia. Ele estava falando ali como um ser humano. Como ser humano. Lógico, como Deus ele sabia, mas como ser humano não sabia. E ele estava ali mostrando mais uma vez que realmente ele estava falando como um ser humano. Um homem comum. Então Jesus experimentou tudo isso aí para poder estar preparado para fazer esse sacrifício e nos dar esse direito de salvação aí. Agora vamos para o segundo ponto da nossa lição, que traz aí
heresias que negam a humanidade de Jesus. Aqui nós vamos ver pelo menos dois grupos, né, que negam a divindade de Jesus. O primeiro aí nós temos aí é o apolinarismo. Apolinarismo era um ponto de vista proposto por um bispo chamado Apolinário de Laodiceia, né, que tentou criar um modo de explicar a natureza de Jesus, a sua humanidade, divindade. Segundo ele, Jesus teria um corpo humano, porém dotado de uma mente exclusivamente divina. Ele não aceitava a ideia de que Jesus tivesse uma mente humana. A mente de Jesus era divina. Então, acredita, né, o Apolinário e seus seguidores, acredita que Jesus era parcialmente humano, o que poderia, né, e que só poderia ser impecável se a mente humana fosse substituída por uma mente divina. Então, eles não conseguiam acreditar que Jesus, sendo homem, 100% homem, como a Bíblia diz, né, 100% homem, 100% Deus, como homem, ele não iria ter condições de resistir a toda tentação como ele resistiu. Então, na cabeça desse Apolinário, ele não conseguia aceitar que Jesus tivesse uma mente humana, porque a mente humana para ele é pecadora. Então, Jesus, como Deus, não poderia ter uma mente humana. Então, Jesus possuía um corpo, mas a sua alma e espírito era de natureza divina. Isso era a base do ensino de Apolinário nesse sentido aqui. Interessante é que as pessoas, né, como é que pode, hein? As pessoas, muitos ainda acreditam nisso, né? Passaram a acreditar nessa teoria de Apolinário aí. Esse entendimento errado, né? Porque nós sabemos muito bem que Jesus tinha alma e espírito humano também. E se isso fosse verdade, Jesus não poderia salvar a humanidade totalmente e a sua obra seria incompleta. Jesus só pode salvar o que ele assume, né? Que é a sua natureza humana. Então, ele, como tendo passado por isso tudo, ele tem poder e autoridade para poder salvar essa humanidade. Como nós vemos aí várias passagens bíblicas, comprova isso aí, né, pastor? Que ele teve o seu corpo humano. A Bíblia diz que quando ele foi tentado, a primeira coisa que ele teve foi fome. Quando ele estava lá na cruz, ele teve sede. E assim por diante, tem várias passagens bíblicas. Então, ele teve o corpo humano e teve também essas duas naturezas, divina e humana. E elas não se fundem, elas não se confundem uma com a outra. Isso que as pessoas precisam entender. E que muitas vezes não entendem. Como pode ter uma natureza humana e uma natureza divina? Mas Jesus, ele não fundia, ele falava como homem, tinha o seu período de falar como Deus, mas como homem aqui na terra, ele falava como homem, não misturava a natureza divina dele com a natureza humana. Prova disso que o senhor acabou de citar aí. Nesse caso, quando interrogaram ele acerca do dia que ele voltasse, se ele abrisse o jogo, quem sabe quantas outras perguntas e questionamentos surgiriam, né? Mas ele, como homem, ele falou, só o Pai sabe. Só o Pai sabe, mas ele, como Deus, ele sabia. Então, ele tinha essas duas naturezas e diferenciava elas, né? Essa natureza é chamada a hipostática, né? Que é Jesus 100% homem e 100% Deus. Acho que isso aqui foi falado na lição passada, lição número 7, eu vou falar algo sobre isso aí. Nós vemos, pastor Alas, em várias passagens na Bíblia também, provando cerca disso. Teve vezes que Jesus ia orar, repreendeu alguma coisa e falava assim, eu sei que sempre tu me ouviste. Ele era dependente, vezes ele tinha né? autoridade e repreendia. Ele dependia da oração, né? Ele era dependente da oração, dependente do Espírito Santo. Ensinava o caminho como fazer, como que tinha que ser, né? Como homem ali, ele ensinava do jeito certo, como que tinha que agir, como que tinha que ser, né? Então ele orava ao Pai, colocava na posição de homem aqui na terra e orava ao Pai e pedia de acordo. E aí depois nós vemos no item 2 a reação da igreja, né? Qual foi a reação? O apolinarismo ele foi considerado uma seita, né? Pela igreja e foi condenado nos concílios que se sucederam, né? Concílio de Constantinopla em 381, concílio de Calcedônia em 541. Nesse concílio ficou reconhecido que Jesus era verdadeiramente homem
e verdadeiramente Deus, né? Possuindo a natureza humana completa de corpo, alma e espírito. Então, nesse concílio, essa ideia de Apolinário foi completamente rejeitada pela igreja, considerada como uma heresia pela igreja naquele período ali. A prova maior, pastor Wallace, que nós olhamos aí, vemos na Bíblia Sagrada também registra, Lucas capítulo 24, 36 lá, né? Quando ele ressuscita, ele se apresenta com os discípulos, Tomé duvidou. Ele falou, então vem aqui, toca do meu Aqui, lado, ó, meu irmão, toca fio nas dele minhas aqui. mãos. A prova que ele tinha um corpo, né? No item 3, nós temos o monotelismo. O que é esse monotelismo? Também chamado de monotelitismo, né? Que foi uma teoria, um ensino aí de um patriarca chamado Sérgio, né? Mono, né? O significado dessa palavra é mono, né? Que vem de um, e telismo, que significa vontade, né? Então, monotelismo significa uma só vontade. Veja o que esses camaradas pensavam. O monotelismo, ele ensinava que em Cristo havia somente a vontade divina. Desaparecia, assim, o querer humano de Jesus. Então, Jesus não tinha o querer humano, como nós temos. Querer fazer isso, querer fazer aquilo, não. Para o monotelismo, Jesus só tinha vontade divina. Esse bispo, né, que era de Constantinopla, na realidade ele quis encontrar uma forma de reconciliação entre os monofisistas, que foi estudado na lição número 7, que afirmava haver uma só natureza em Cristo, e aqueles que afirmavam, como nós acreditamos, que Jesus havia realmente as duas naturezas. Então ele diz que só em Cristo havia duas naturezas, mas uma só vontade. Então, essa doutrina ela pareceu ser uma forma intermediária entre os contrários. Ele achou que, fazendo isso aí, dizendo que Jesus tinha as duas naturezas, né, diferente do apolinarismo, que dizia que só a divina, ele já, por sua vez, já conformou que tinha as duas naturezas, porém, só a vontade divina, não tinha vontade humana. E aí, infelizmente, esse pensamento dele foi até adotado pelo Império na época. Tornou-se ali uma doutrina oficial do Estado, durante um período grande ali. E quem não aceitasse essa ideia, que foi aceita pelo imperador, os imperadores nessa época, muitas das vezes pagava até com a própria vida. Se alguém fosse discordar com esse ensino aqui. Até que no ano 681, no terceiro concílio lá de Constantinopla, é que foi encerrada essa questão e chegaram a um acordo e entenderam, definiram de que Jesus realmente tem vontade divina, mas também tem vontade humana. Tanto que nós vemos na prova disso, Lucas capítulo 5, versículo 20 e 22, né? E vendo ele a fé deles, disse-lhe, homem, teus pecados são perdoados. Então era a vontade de Jesus. Né? Vontade Mas adiante, os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo, quem é esse que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, conhecendo os pensamentos, respondeu e disse-lhe, que razoais em vossos corações? Então Jesus provou ali, tanto que ele tinha a vontade humana, própria, como também divina. Ele era soberano. Né? Divino, né? Então são alguns, nós vimos aqui, dois grupos, né? Apolinarismo e monotelismo, né? Que tinha esses pensamentos errôneos concernente à pessoa de Jesus Cristo, né? Que negavam a identidade de Jesus Cristo aqui, a humanidade dele. No terceiro ponto, nós vamos ver como essas heresias se apresentam nos dias atuais. Esse segundo ponto aí vai ser bem ligeiro, né? Nós vamos ver aí alguma dessas heresias, né, que existe hoje, né? Primeiro aí, quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? A Bíblia fala de 3 países, né? 3. Egito, Israel e a atual Jordânia hoje, né? Que era a Fenícia, né? Só esses 3 que a Bíblia cita. A Bíblia não fala de mais nenhum outro país que Jesus tenha passado. Porém, alguns movimentos, como o movimento da Nova Era, né? Afirmam que Jesus
visitou outros países, né? Como a América, chegaram a dizer até que Jesus pregou nas Américas no ano 34, né? Após a sua morte e ressurreição, ele esteve pregando na América. E segundo eles, Jesus estava cumprindo ali, com essa pregação nas Américas, cumprindo o que ele havia prometido aos seus apóstolos, que como ser ressurreto, levaria a sua palavra às ovelhas de outros apriscos, né? Fazendo uma exegese errada do que está escrito lá em João 10,16, né? Que não tem nada a ver com essa posição deles de que Jesus foi para outros países levar o seu evangelho. E também os mormons também que chegaram também a afirmar, a crer que Jesus também estivesse visitando outros países, outras nações, chegaram a dizer que Jesus também esteve na Índia, pregando na Índia. Então são coisas que esses homens, não se sabe de onde eles tiram isso e começam a ensinar isso até aí, e acabam, infelizmente, trazendo confusão na cabeça daqueles irmãos que, às vezes, não têm um conhecimento profundo. Por isso que é importante o crente estudar a Bíblia, participar da escola dominical, para ele não ser levado por esses ensinos, que parece para a gente que está aqui sempre estudando, a gente vê que isso aqui é uma coisa tão absurda. Falar que Jesus pregou na Índia, que Jesus pregou nos Estados Unidos, é uma coisa tão absurda. Mas, infelizmente, uma pessoa que não tem um conhecimento, que não estuda a Bíblia, pode ficar na dúvida se é verdade ou se não é. Então, é só mesmo na escola dominical, nos cultos de terça-feira, que a gente aprende essas coisas aqui, né? Relatos bíblicos, pastor, sobre esse tipo de heresia, essas coisas aí, não existe nenhum. Mas ao contrário disso aí, sim, a Bíblia mostra em vários lugares onde Jesus pregava e quando ele pregava ele era conhecido. Então, quer Ele dizer, nunca chegou num país estranho, né? Onde as Na pessoas Índia, não as pessoas nem conheciam. conheciam ele, né? Então, aí Lá a Bíblia- onde ele estava, ele era conhecido. Esse aí é o filho de José, está aí seus irmãos, como já foi dito aqui. Ele era conhecido, né? Como é o segundo item aqui, né? Ele era visto como alguém da comunidade, né? Isso. Diferentemente do que esses camaradas aqui ensinou aqui, né? A cultura hindu, por exemplo, né? Que é uma das religiões fortes na Índia lá, que deve ter se levantado por lá esse ensino de que Jesus tenha passado lá pela Índia e pregado por lá. Então, são algumas heresias que existem hoje no mundo atual, que são divulgadas e, felizmente, milhões de pessoas ainda acreditam nesse tipo de ensino. Mas nós que somos conhecedores da palavra de Deus, nós que frequentamos a escola dominical, nós não somos levados por isso aqui. Nós temos que ficar com o que a Bíblia ensina, com o que está registrado na Bíblia. A Bíblia só diz que Jesus esteve no Egito, em Israel, na Fenícia, atual Jordânia hoje, e é nisso que nós acreditamos. Qualquer coisa que venha fora disso aqui, nós não podemos dar crédito. Então, vamos ficar com a Bíblia Sagrada, né, Gabriel? Porque a Bíblia é o seguinte, ela tem todos os aparatos para a gente poder aprender, falar sobre Jesus. E quando chega num ponto desse que tem uma interrogação, mas será? Será que aconteceu? A Bíblia diz que aqueles que acrescentar ou tirar um tiro dessa palavra será tirado a parte da árvore da vida, da sua vida. Então, se nós olhamos na Bíblia Sagrada e não achamos nenhum respaldo bíblico que comprove isso aí, mas simplesmente só algumas indagações, alguns questionamentos, algumas colocações de pessoas que não têm fundamentos bíblicos, é a hora daqueles bons estudiosos da Bíblia, alunos de escola dominical, refutar. Porque quando olhamos para a Bíblia Sagrada, ao contrário desses homens que se levantaram falando, Jesus ele pregava para uma nação, um povo onde conhecia ele. Onde dizia, este daí é o filho do carpinteiro. Este daí ele tem por sua mãe Maria, tem o seu irmão José, seus irmãos, suas irmãs. Então, ele pregava para uma nação onde o pessoal conhecia ele. Não tinha esse negócio de outros países, né? Muito bem, meus amados irmãos, nós chegamos aqui no final da nossa lição. Vou só aqui ler a conclusão, para nós já estarmos encerrando a nossa videoaula. A conclusão diz assim, ó, é nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. É importante que nunca nos esqueçamos os pontos essenciais da presente lição sobre
a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Ele é o Deus verdadeiro em toda a sua plenitude, igual ao Pai. E como homem, em toda a sua plenitude, viveu e andou entre nós, seres humanos. Então é isso aí, meu irmão, meu professor, aluno da Escola Dominical. Vamos ficar com a Bíblia. Vamos ficar com o Evangelho que nós aprendemos. Paulo disse que se alguém aparecer com outro Evangelho aí, é para nós considerar ele anátema. Então vamos ficar com aquilo que nós aprendemos. Nós aprendemos, a Bíblia nos deixa muito claro que Jesus é Deus, mas foi também homem. Teve natureza divina, teve natureza humana, teve vontade humana, teve vontade divina. Jesus foi tudo isso. Não deixa, não permita que ninguém venha colocar alguma dúvida na sua cabeça, dizendo para você que Jesus não era 100% Deus, que ele era 50%, que ele tinha uma natureza divina, mas não tinha humana, ou vice-versa. Não acredite nesse tipo de ensinamento. Fique com a Bíblia. A Bíblia é suficiente para você entender que Jesus é realmente Deus e foi também um homem perfeito, como qualquer ser humano aqui nessa terra. A única diferença de Jesus para os demais homens, que nós já falamos aqui, ele nunca pecou. Essa é a única diferença. No resto, ele foi homem como todos nós fomos, sujeito a tudo aquilo que nós somos sujeitos aqui nessa terra. Bom, Carlinhos, suas considerações? Que Deus possa continuar abençoando a todos os nossos irmãos, professores, alunos da Escola Bíblica Dominical. Que o Espírito Santo possa cada dia mais abrir o nosso entendimento e que pela palavra nós possamos ter aí, como Jesus disse, né, refutar as grandes seitas, palavras negativas, aquilo que vem às vezes perturbar a mente e desvirtuar a nossa ideologia no caminho certo de andar trilhando caminhos retos com o Senhor, né? Que o Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento, que cada dia mais nós possamos estar respaldados na palavra e conseguirmos refutar essas grandes heresias que continuam permeando em nosso meio. É verdade. Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus. E já antes de encerrar aqui, pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva no nosso canal, divulgue, compartilhe esses videoaulas com seus alunos, com seus amigos, para que através de você a palavra de Deus também possa ser pregada e essas verdades possam alcançar outras pessoas. Que você tenha uma excelente aula nesse final de semana, uma escola abençoada, e que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor.